quando acaba a função, o que acontece? Os parâmetros reais de saída, eles recebem os valores dos parâmetros formais calculados pela função. O controle, então, logo depois, ele é devolvido para o ponto de chamada. Vamos ver aqui, para esse caso aqui. Aqui está o programa principal, aqui está a função, tá bem? Aqui, então, eu tenho, só nesse comando aqui, eu tenho 3 chamadas da função. O Scilab vai calculando essa expressão aqui aos poucos. Aqui é uma chamada de função, então ele está executando aqui o programa principal, quando chega aqui, ele se depara com essa chamada de função. O que é feito, então? O valor de n é copiado sobre v. Tá? Esse valor do parâmetro real n é copiado sobre o parâmetro formal v. A função é executada. Depois que a função termina, ela calculou FAT, não é? Então, o valor de FAT é colocado aqui dentro da expressão. Aí ele continua a avaliar a expressão. Tem que avaliar isso aqui agora. O que acontece? O valor de n menos k é atribuído a v. A função é executada. Quando ela termina, o valor que foi calculado aqui pelo corpo da função entra aqui nessa posição no cálculo da expressão. E o último caso aqui é a mesma coisa. Certo? Quer calcular agora o fatorial de k. O valor de k, que é o parâmetro real da chamada, ele é atribuído ao parâmetro formal. A função é executada e o valor do parâmetro formal de saída é colocado aqui na expressão. Assim que funciona. Você dá uma interrompida no programa principal, calcula a função e depois pega os parâmetros de volta, o valor dos parâmetros formais que foram calculados. Aqui, gente, é aquele programa de cálculo das combinações de n, k a k, certo? Que eu instrumentei esse programa, incluindo essas coisas que estão aqui em vermelho, que é uma técnica que nós programadores chamamos de mamãe, eu estou aqui. Você coloca no meio do seu programa para falar que você passou ali naquele lugar, você tem informação, às vezes você não está entendendo o que está havendo mesmo, você põe mamãe, passei aqui, para falar que eu estou ali naquela posição. Então, aqui eu coloquei, aqui estrategicamente, tá vendo? Eu dou um printf para avisar onde que eu estou, né? E dou um pause em seguida, que daí eu posso dar uma olhada nos valores das variáveis e saber uma série de coisas. Então eu pus um mamãe passei aqui antes da chamada antes de cada chamada de fatorial. Bom, então tem um aqui antes dessa chamada de fatorial de n, tem outro antes da chamada de fatorial de k, e tem outro aqui antes da chamada de fatorial de n menos k. E a função fatorial, eu pus 2 mamães, estou aqui nela também. Uma bem no começo, outra no fim. Certo? Uma assim que ela começa a executar a função, e outra quando ela está prestes a terminar. Então vamos executar isso daqui, gente. Que é isso que está aqui, tá bom? Esse combinar cores aqui. E essa janelinha aqui é o navegador de variáveis, certo? Que nós vamos acompanhando aqui para ver o que está acontecendo. Tá? Então, começamos a executar aqui o combinações. O que aconteceu aqui agora? Ele está pedindo o valor de n, eu vou pôr aqui, sei lá, 8, o valor de k, vou pôr 3. Bom, então, agora aqui, isso aqui é como o Scilab mostra que ele está em pause. Ele está, então, executando agora aqui esse pause que está aqui. Certo? Ou seja, antes da chamada de fatorial de n. Quando a gente olha o código aqui, a gente vê que aqui foi criada uma variável n e aqui foi criada uma variável k, que são as duas que estão aqui no meu navegador de variáveis. O programa está interrompido aqui nesse ponto. Tá bom? Então são só essas duas variáveis que são. O que vai acontecer agora aqui? Em seguida, eu vou chamar o fatorial de n. Então, vou dar aqui um resumo. E agora, o que está sendo executado, gente? Este pause aqui. Bom, bem no início da função fatorial. Aqui nesse início, o que já foi criado aqui, gente? Vocês reparem, aqui fica pequenininho, entendeu? Mas eu não consigo aumentar isso daqui. Já tem uma variável v que foi criada aqui, que é esse parâmetro formal. Ele está com qual valor? 8. Que é n igual a 8. Bom, então ele foi chamado com n igual a 8, ele recebeu o valor 8. E nesse ponto aqui,
eu tenho as duas variáveis que foram criadas pelo programa principal, mais essa variável v que foi criada por essa execução até esse ponto. Vou dar outro resumo aqui. Com esse outro resumo, eu cheguei nesse ponto aqui. Tá bom? Estou prestes a terminar a execução da função fatorial. Então, a gente vê aqui, ó, que eu criei aqui a variável fat e criei a variável i. São essas duas que foram criadas aqui. Quando eu for dar um resumo aqui, então, o fatorial vai terminar e eu estou agora nesse ponto aqui, ó. Se a gente vê pelo que ele escreveu aqui, tá bem? Antes da chamada do fatorial de cá. Então, estou nesse ponto aqui, ó. O que houve? Aqui, eu criei essa variável fat_n e todas as variáveis, incluindo todos os parâmetros da função que foram criados pela função, desapareceram, porque agora, nesse momento, a função não está em execução. Portanto, sumiram. As variáveis, o que inclui seus parâmetros formais, só têm existência durante a execução da função. Então, agora aqui, eu vou dar outro resumo. Então, agora aqui, eu estou mais uma vez aqui nesse ponto, pela segunda vez. Foi criada a variável v, que é o parâmetro formal que recebeu o valor 3. Por causa dessa outra chamada, que agora eu estou chamando o fatorial de k. Tá? K vale 3, então v recebeu o valor 3. Eu estou parado aqui no início da função fatorial. Quando eu dou um outro resumo, eu vou parar no fim da função, tá? Então, aqui vocês vejam que foram criadas a variável fat e a variável i. Essas v, fat e i, eles são novas, a gente emprega mesmo esse termo, novas encarnações dessas variáveis. Elas já existiram durante a primeira chamada, mas desapareceram quando a função terminou. Agora, a cada vez que você chama, você tem uma nova encarnação das variáveis locais de cada função. Então, agora foram criados novíssimos em folhas, tá? v, fat e i. Foram criadas essas variáveis. E se a gente der um resumo aqui outra vez, elas já sumiram. Tá? Sumiram porque terminou a execução da função fatorial. Eu estou aqui agora, então, nesse ponto aqui, antes da chamada do fatorial de n menos k. Bom, eu estou nesse ponto aqui. Então, o que eu tenho aqui como variáveis? Tá certo? Aquelas que já tinham sido criadas, tá bom? E, além dessas, essa daqui, criada também pelo programa principal. Vou chamar mais uma vez, né? Quando eu der um resumo aqui, ele vai chamar outra vez a fatorial, agora chamando fatorial de 5. Eu já tenho aqui o v recebendo o valor 5. Eu estou agora prestes a terminar a função fatorial. Eu tenho aqui novas encarnações das variáveis i, fat e v. Quando eu dou um resumo, as variáveis criadas dentro da função fatorial todas desaparecem, porque ela não está mais em execução, e as novas variáveis que apareceram ali são essas duas aqui. Então, ou seja, a cada chamada de uma função, todas as variáveis locais recebem nova existência. Tá bom? Uma nova encarnação daquelas variáveis. Quando a gente acompanha aqui, tá certo? Isso aqui é aquilo que foi feito lá. Você vê assim, nós começamos desse jeito, depois foi criado aquele parâmetro formal v, depois foi criado i e fat, depois eles desapareceram e foi criada essa variável fat n, depois assim, ou seja, você vai empilhando e desempilhando variáveis conforme a chamada de funções que você está executando. Por enquanto, quem estava chamando uma função era o programa principal, mas, na verdade, uma função pode chamar outra função, pode chamar outra função. No caso aqui, eu adaptei aquele programa combinacóis para ele ser uma função. Sempre que vocês puderem, gente, usem funções, porque a reutilização de funções é muito melhor que a reutilização de programas. Então, em geral, você faz um programa principal pequenininho, que fica só chamando função. É isso que é uma boa estrutura para um programa. Então aqui, agora eu peguei aquela função e chamei ela de combinacóis aqui.
E o que ela faz? Ncomb igual a chama fatorial, enfim, fatorial de n sobre fatorial de n menos k vezes fatorial de k. Aqui tem duas coisas, aqui dois comandos exec, que são uma burocracia aqui do Scilab, que daqui a pouco eu explico o que é, para ele localizar essas funções. Tá bom? Então o programa principal ele vai ler n, vai ler k e vai chamar a função combinacóis. A função combinacóis ela chama a função fatorial também, só que aqui eu errei, gente, pus função ncomb mesmo, função combinacóis. Tá bom? Então a gente tem aqui uma estrutura, o programa principal chama uma função que chama outra função. Bom, esse mecanismo é muito utilizado. Tá? Você sempre tem uma função, chama outra, que chama outra, que chama outra. Mais do que normal a estruturação de um programa como uma sequência de encadeamento de funções. O que pode ser parâmetro de uma função? Pode ser qualquer coisa. Sabe? Pode ser um número, um string, um booleano, uma matriz de string, uma matriz de booleano, ou o que quiser. E pode ser também, gente, outra função. Você tem interesse, às vezes, em criar funções genéricas desse tipo aqui. Por exemplo, essa função aqui, ela desenha um gráfico de qualquer função, da função que ela receber como parâmetro. Então, ela recebe uma função f e um vetor x. Calcula y igual a f de x. Aqui, claro, ele está supondo que f é uma função vetorial, que se receber um vetor, vai produzir um vetor. E faz o plot 2D de x e de y. Assim, ó, se você tiver essa função aqui, y igual a minha func, tá bom? Isso aqui eu quero fazer para a função e elevado a menos x2. Então eu fiz exp de menos x é um vetor, tá bom? Então eu quero x ao quadrado, né? Então, como eu quero o quadrado de cada ponto de x, eu faço pontos circunflexos ao invés de pontos circunflexos. Isso aqui é a exponenciação ponto a ponto. E aqui eu tenho aqueles comandos exec que eu já vou explicar, tá bom? Eu faço assim, ó, x é um vetor que vai de 0 até 2π, de 0,1 para 1. Tá bom? Eu chamo cotapontos de seno, passando a função seno como parâmetro, e o vetor x. E chamo também a cotapontos, passando como parâmetro a minha função e x. Bom, ou seja, você pode passar parâmetros como parâmetro uma função, que pode ser bastante interessante em diversos casos como esse daqui. Como é que você organiza isso daí? Uma função, ela pode ser escrita junto com o programa principal. Você faz um arquivo só, em que você tem o programa principal e todas as funções que são utilizadas. Esse é o jeito mais simples, nós vamos utilizar bastante ele por aqui, porque em geral ele atende a quase tudo que a gente precisa aqui. Mas ela não é a melhor maneira. Por quê? Eu estou falando aqui que funções são muito boas para você reaproveitar código. Então, digamos, você tem uma função que ela é muito boa, que eu usei num programa, usei naquele outro programa, usei naquele outro programa. Se cópias dessa função estiverem em diversos arquivos, o dia que você for atualizar essa função, você vai ter que sair catando todo mundo que utilizou essa função para consertar. Tá bom? Para melhorar, para fazer com que a sua melhoria esteja presente em todo mundo que utiliza aquela função. Então, se ela estivesse no arquivo separado, você tinha um ponto só para corrigir. Quando você usa o arquivo separado, você tem que ter alguns cuidados, tá bom? Primeiro, você tem que ter um arquivo com o mesmo nome da função. Sabe? O nome do arquivo tem que ser o nome da função que ele contém. E ele tem a extensão .sci, em vez de ser .scr, que é a extensão que o Scilab usa para programas. E para que o Scilab fique sabendo que existe essa função, não adianta existir o arquivo. Tá bom? É preciso que você o informe da existência através desse comando exec. Você põe exec com o nome do arquivo com a função e a partir daí você pode utilizar. Que foi basicamente o que eu fiz aqui. Ó. Eu dou exec fatorial.sci, aí a partir daí eu posso utilizar a função fatorial. Se tiver tudo no mesmo arquivo, não precisa do exec.